A paz do Senhor Jesus. Bom dia! Nós estamos aqui mais um dia para mais um capítulo do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Louvado seja Deus. Vamos começar? O título de Provérbios 4 é a supremacia da sabedoria. Supremacia é ser elevado. Então, a sabedoria é elevada. Vamos ler, tá? Assim. Ouvi, filhos, a correção do pai. Estai atento para conhecerdes a prudência. O que é a prudência? A prudência é a virtude de prever, evitar as inconveniências, os perigos, né? Prudência é cautela. Então, aqui tá dizendo, né? Estai atento para conhecerdes a prudência, pois eu vos dou boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era pequeno, na companhia de meu pai, único filho da minha mãe. E ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive, né? Reter no coração, o coração é a mente. Reter, né, as palavras e os mandamentos e vive, né? Porque quem retém as palavras e os mandamentos, essa pessoa vive. Louvado seja Deus. Diz aqui o versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça e nem te afaste das palavras da minha boca, né? Sempre não se afaste da palavra da minha boca. Louvado seja Deus, né? A palavra, onde é a palavra? Onde é a boca do Senhor? A Bíblia. E nós não podemos nos apartar da boca do Senhor falando conosco, nos advertindo sobre a prudência, como ter sabedoria para viver melhor, né? O versículo 6. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Quem é ela? A sabedoria, a prudência. Não abandone e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Olha bem, louvado seja Deus, a prudência, guardando, protegendo. O 7 diz: a sabedoria, antes de tudo, adquire a sabedoria. Para isso, emprega nela tudo que possuis, na aquisição e no entendimento. Né? Como eu já falei, Davi deu um conselho: vende tudo e compra sabedoria, né? Engrandecido seja o nome do Senhor. Vende tudo e compra sabedoria. É como para nós, porque a sabedoria é maior do que riquezas. Engrandecido. O versículo 8 diz: exalta e ela te exaltará. Abraça tu a ela e ela te honrará. A sabedoria traz honra para a pessoa que a adquire, né? Abraça, por isso que o escritor, o Salomão está falando, abraça ela. Está dizendo, né? Abraça, ela dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória, e te entregará uma coroa de glória. Olha bem, se você tiver sabedoria, ela vai te dar um diadema de graça, né? Irmãos, isso é honra. Isso é honra. E honra é assim muito maior do que dinheiro. Você ser uma pessoa de honra, uma pessoa honrada. Louvado seja Deus. Vamos para frente. O 10 disse: Filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os seus anos de vida.
Sempre na Bíblia está falando isso, né? Se atentares à minha palavra, né? Se obedecerdes os meus mandamentos, né? Se nós somos atentos àquilo que o Senhor está nos falando, né? Nós vamos aumentar, se multiplicarão os nossos anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por caminhos de retidão te fiz andar. Por elas andando, não estreitarão não estreitarão os teus passos, e se corredes, não vai tropeçar. No caminho da sabedoria, você não vai tropeçar. Sempre no caminho, pedindo a Deus, clamando a Deus, bradando a Deus em voz alta: Senhor, eu quero ter sabedoria. Você nunca vai tropeçar. Engrandecido é o nome do Senhor. Por elas andando, não, o 13. Apega-te à correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Olha bem, muitas pessoas, como eu disse, né? As pessoas não gostam da correção. E o livro de Provérbios diz que nós temos que amar a correção, nós devemos amar ser repreendidos. Por quê? Quando você é repreendido, você está sendo ensinado a fazer melhor, a ser melhor, a largar o caminho mal e a seguir o caminho da prudência, a seguir o caminho certo. Então, nós devemos amar, né, a repreensão. Disse aqui, né, apega-te à correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Quem conhece o valor da sabedoria, o valor da repreensão, da correção, ele agarra ela. Não andes pelo caminho do ímpio, nem andes no caminho dos maus. Rejeita-o, não passes por ele. Desvia dele, passa de largo. No caminho mau, no caminho que não é de Deus, você deve passar de largo. De largo é desviar desse caminho. Pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Louvado seja Deus. Olha o que quer dizer. Aqui ele está dizendo, o caminho de quem é mau, ele não dorme, né? A pessoa fica de madrugada planejando, né, com astúcia, né? A pessoa não dorme enquanto não fizer alguém tropeçar. Esse que tem, né? Ele é inspirado pelo diabo, né? A pessoa é inspirado por uma coisa má. Louvado seja Deus. Sai o sono dessa pessoa para fazer alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, né? Comer o pão da impiedade. Uma pessoa ser ímpia, uma pessoa não ter temor de Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a pessoa não tem temor a Deus. Então, ele come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Nós sabemos que na Bíblia o vinho significa alegria. Mas quem é que bebe o vinho da violência? Pessoas que querem fazer o mal a outras pessoas. E nós temos que estar atentos, amados. Às vezes, nós pensamos que essas coisas estão muito distantes de nós. E, na verdade, não estão. O 18 diz assim: porém, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais,
até que vira um dia perfeito. O caminho do justo, ele vai clareando, né? A luz da aurora é quando o dia está amanhecendo. Então, ele vai clareando, 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 até que vem um dia perfeito. Um dia claro, né? A clareza que a pessoa justa tem de andar no caminho certo. Diz aqui: o caminho do ímpio é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam, entendeu? O caminho do ímpio é como a escuridão. Ele nem sabe em que ele tropeça. O 20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Irmãos, toda vez que a Bíblia, ela repete muito, né? A Bíblia, nos evangelhos, nós vemos Jesus falando, em verdade, estava querendo nos chamar a atenção. Então, se a Bíblia repete para nós, meu filho, não desvie, não fique no caminho do ímpio. Está querendo chamar a nossa atenção. Não fique no caminho do ímpio. Diz aqui, ó, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o seu ouvido. Não deixes a parte dos teus olhos, guarda o íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deves guardar, guarda o teu coração, porque dele sobrevêm as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, guarda sua mente. Coração, já disse na palavra, é a sua mente. Tenha sua mente pura, a sua mente clara, não ter uma mente atribulada, né? Ter uma mente que não tem clareza do que está fazendo. Você tem que guardar, como está falando, no seu coração, é a sua mente. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Quando você precisar tomar uma decisão difícil, fazer um negócio, você tem que ter a sua mente clara. Você tem que ter clareza na sua mente e nas suas decisões. Então, você tem que guardar o seu coração, né? Louvado seja Deus. Vamos para o 24. Desvia a mentira da tua boca. Afasta a maldade dos seus lábios. Irmãos, a palavra fala muito mentira. E as pessoas no mundo hoje, eles não se atentam muito para a mentira. A mentira é uma quebra de princípio. Quem fala mentira, ele está roubando a verdade. Se ele está roubando a verdade, ele está trazendo prejuízo para uma outra pessoa, né? Então, isso é uma quebra de princípio. E nós devemos, né? Ele disse que, louvado seja Deus, desvia da sua boca a mentira e afasta dos seus lábios a maldade. Engrandecido seja o nome do Senhor. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direito diante de ti, né? O que fala isso? Isso fala de clareza, né? Olhem direito, tenha clareza no que você vai fazer, no que você tem que fazer, no passo que você vai dar. Você tem que ter clareza. Por isso que está, olhe direito, olhe para frente. Louvado seja Deus. Diz aqui, o versículo 26. Examina o caminho dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, irmãos. É lindo esse livro. Que todos os seus caminhos sejam bem ordenados. O que é ordenados?
você tenha clareza aonde você vai entrar, com quem você vai conversar. Isso é ter o pensamento bem ordenado, ter os passos bem ordenados. Muitas das vezes nós saímos de casa sem clareza. Nós vamos, conversamos o que não é ter necessário conversar, não. Mas quando nós temos clareza, nós ordenamos bem os nossos passos. E o último versículo disse assim: não te declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, né? Olha bem para você ver. Nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas está no caminho certo. Está no caminho da sabedoria, pedindo a Deus sabedoria, sempre, para fazer o que é certo, fazer o que é justo, o que é reto diante de Deus e o que é honesto e que não vai trazer prejuízo nem para minha e nem para sua vida. E dessa maneira nós seremos bem-aventurados, nós seremos bem felizes. Essa é a nossa meditação hoje. Fica com Deus. Eu tenho certeza que você meditar nesses versículos, como para mim tem sido maravilhoso, é maravilhoso para você também. Fica com Deus e a paz do Senhor.